Uma das coisas que eu me arrependo é não ter estudado um pouco mais sobre educação financeira. Sabia? Isso é uma coisa que eu penso bastante. Nos últimos tempos, óbvio, quando você é novo, você não pensa muito nisso aí. Você quer só batalhar e tal. Mas quando a gente é novo, cara, a gente deveria ter uma educação financeira um pouco melhor. Inclusive, eu acho que hoje, obviamente, deveria ser ensinado por grandes profissionais nas escolas. Estou dizendo já da escola básica, sabe? Mas na Não minha concordo. época, a gente não teve nem escola básica, nem no ensino de segundo grau, nem faculdade, nada disso. Então, uma das coisas às quais eu mudaria em relação ao meu passado seria ter um pouco mais de educação financeira. Esse ponto é legal, professor, porque eu também sofri bastante em relação a isso, né? Porque sem a educação financeira, a gente recebe muito dinheiro, a gente faz muito dinheiro a vida inteira, óbvio, só que a gente gasta muito dinheiro descontroladamente, né? Até tem ali, eu vi um videozinho, isso que é legal de hoje em dia, e tem os influencers, né? Então acaba que algumas educadores financeiros, como o Thiago Nigro, que é o que eu lembro, enfim, tem vários outros também, mas o Thiago Nigro é o que eu mais lembro agora, que começou aí, né, que explodiu no YouTube, enfim, nas redes sociais, e aí eu vejo que essa educação financeira, ela é muito saudável e deveria ser instituída dentro lá, desde pequenininho, né, que viesse dos pais, enfim, que depois fosse passado para a escola, geração para geração. Só que é como se eles não colocassem isso numa grade para não deixar as pessoas bem, porque é um cálculo bem simples, assim, acho que se tu guarda R$ 150 durante, sei lá, 30 anos, uma coisa assim, seu filho desde pequeno guarde R$ 150, quando ele chegar ali, daqui a 30 anos, ele vai estar com mais de 1 milhão e pouco na conta, alguma coisa assim, entendeu? Com os juros, né? Investindo na Bolsa de Valores. Então, é uma educação saudável, né? E quem que não tem R$ 150 para guardar, né? Isso que a moeda vai mudando, vai desvalorizando, beleza, mas seria uma projeção, né? A questão é o tempo, né, professor? E a disciplina de manter isso constante. Sim, e eu digo, às vezes, não só de guardar, mas de ter mesmo a mentalidade de saber lidar com essa questão financeira, porque nós fomos educados, na minha época, a trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta, mas não saber, por exemplo, como pensar em fazer esse dinheiro jogar a meu favor mais à frente, entendeu? Então, é como você falou, ele trabalhava, pagava a conta e era isso que a gente fazia e deu. E quando pagava todas as contas, aí dava aquela sensação, agora o que sobrar eu vou, entendeu? Agora eu vou torrar o que Mas sobrar. quer dizer, não pode sobrar, né? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a dificuldade de lidar com isso. Hoje eu penso, já diferentemente, eu já converso bastante com meus meninos sobre isso. A gente já conversa mais. Um tipo de conversa que, por exemplo, eu não tinha, como eu falei, com meus pais, com professores, a gente não conversava muito sobre isso. Então, tá aí uma coisa que eu mudaria, sabe? Se eu tivesse oportunidade, eu procuraria entender um pouco mais sobre a questão financeira, a questão da educação financeira, a questão de dinheiro, como é que o dinheiro funciona, onde é que ele está, o que eu posso fazer para que ele possa facilitar a minha vida daqui a 5, 10, 15 anos, entende? Então, eu hoje está aí uma coisa que eu faria era isso. Eu vejo muito, professor, que brasileiro tem. A gente foi criado assim, né? O pensamento que tem que ter boleto para pagar. Para daí a gente poder assumir uma coisa para aquele bem virar meu, por exemplo, né? Só que na verdade é o oposto. Quanto menos boleto tu tem, mais dinheiro te sobra. A questão é que a gente não consegue ficar sem o famoso boletinho. Ah, tudo que a gente vai comprar, primeiro a gente parcela em 12 vezes, daí quando tu vê o teu cartão, enfim, ou até no boleto está estourado, e tu sempre tem que ficar pagando aquilo. Segundo, que quando você compra parcelado, se for um imóvel, né, um carro ou um imóvel, normalmente, como os juros aqui no Brasil é muito abusivo, você vai pagar o dobro daquilo, entendeu? A não ser que você compre numa oferta muito boa ou num juros muito baixo, né, que não é o caso hoje do Brasil. Então, você vai comprar um apartamento hoje, financiado, todo mundo tem aquele pensamento, pô, eu preciso pagar um boleto para ter aquele apartamento. Daí o cara fica pagando 30 anos um boletinho ali de 1.000 e pouco, não sei, e aí comprou um apartamento em 30 anos. Se ele fizesse a diferença desse valor, ele pagaria o mesmo apartamento, só que em 15 anos, guardando o dinheiro, entendeu? Então, existe uma diferença, só que a gente não consegue ter a disciplina sem ter aquele boleto para pagar aquela cobrança todo mês, entendeu? Em vez de se pagar, né, próprio, né? Ah, vou pagar para mim, vou guardar o meu dinheiro, só que daí quando o dinheiro está na conta, vem a tentação, vem
as más influências, né, os distratores, e leva todo o nosso dinheiro, porque a festa é mais legal do que guardar para comprar um imóvel depois no futuro. E olha, cara, eu nunca fui de festa, de gastar muito, mas eu não sou um cara endividado, não tenho, assim, posso falar tranquilamente que não tenho essas questões, assim, que muitas vezes o cara tá agolado e tal, não tem. Mas eu também sei que eu poderia ter usado os recursos que passaram pela minha mão de maneira diferente, isso eu sei. Entende? Então, eu queria ter essa consciência financeira que eu tenho hoje, tá, os meus 25, 20 anos de idade, ia ser legal. Não, muito bom, né? Eu também sou um professor que, na época, antes dos meus 30 eu aproveitei muito. Mas aproveitei muito o dinheiro da mãe, vamos dizer assim, né? Então, Aham. eu gastei muito dinheiro que eu poderia ter guardado, ter investido. Poderia estar muito bem hoje, financeiramente, sei lá, liberdade financeira 100%, se tivesse essa consciência antes de como, que nem o professor falou, trabalhar com o dinheiro. Pô, eu recebo ele. Pô, eu preciso gastar tudo que eu recebo? Essa era a ideia. Se não gastasse o dinheiro naquele mês, sobrasse 100, no começo do mês já ia e pronto, próximo salário. Parece que fica numa uma bola, assim, né? Numa bolha que tem que acabar com o dinheiro, ou tu não sabe o que fazer com ele quando tá no. Olha só, É, muito dinheiro na minha conta. Que medo é esse, né, professor, que a gente tem? pois é, pois é. Eu penso assim, eu acho que eu seria menos, se eu fosse mais organizado nesse sentido, eu seria menos escravo dessa busca que a gente tem, né, constante por ele agora. Então eu teria mais liberdade, vamos dizer assim, para fazer as coisas que eu acredito que são mais legais, por exemplo, entendeu? Sim, Então, a sim. falta de ter essa cultura, de entender como funciona o dinheiro, como trabalhar com o dinheiro, de forma que depois de um tempo, eu não estou reclamando de trabalhar, que eu gosto de trabalhar, gosto do que faço, mas de aprender a lidar para não ser assim tão dependente dessa condição, vamos dizer assim, de ter que trabalhar todo dia durante 30, 40 anos, 50 anos, entende? Será Uhum. que eu não teria como ser diferente? E hoje eu sei que tem, se eu tivesse tido algum tipo de educação financeira e tivesse aplicado essa educação, entendeu? Sim, sim. Legal, professor. Agora eu vou falar uma do meu, depois tu fala uma outra do teu aqui. O meu maior Tá. arrependimento antes dos 30, né? Um deles, né? É não ter aprendido uma nova língua. Não ter aprendido o inglês, que eu venho estudando, tive tantas oportunidades, né? Que a minha mãe proporcionou, intercâmbio, enfim, e não aprendi uma nova língua. E isso, professor, assim, a gente acha que não, né? Mas como eu viajei bastante, a gente sente falta do inglês. Aí chega lá na hora da conversação, sabe? Foram várias fases, assim, da minha vida, né? Antes dos 30 ali, que eu tava viajando, e aí, por alguma oportunidade, não tinha uma conversação melhor, não tinha um diálogo, às vezes perdeu uma oportunidade, um trabalho, um emprego. Então, não saber uma nova língua, no caso o inglês, que é mais, onde é mais internacionalizada, né? Que todo mundo fala, eu acho que eu deveria... Eu perdi uma grande oportunidade aí, porque oportunidade eu tive. Escola de inglês minha mãe deu, intercâmbio ela me deu. Eu acho que quando a gente dá muitas coisas de graça pro filho, o filho acaba não fazendo a maioria das coisas. Isso é uma coisa Bom, que, cara, o meu inglês, por exemplo, eu consigo me virar com os artigos científicos, eu consigo ler, mas eu também, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter hoje maior fluência, que é o que os meus meninos, por exemplo, hoje estão buscando em intercâmbio internacional, né? E a gente uhum. percebe que abre muitas portas. No meu caso, não foi um impeditivo para continuar estudando, mas você tem um trabalho muito maior, né, um gasto de energia muito maior em relação, por exemplo, a se manter atualizado na nossa área, se você não tem um bom domínio da língua inglesa. E eu gostaria muito de conversar mais fluentemente. Entender o que eu estou lendo quase sempre vai de boa, porque a gente aprende, porque tentativa e erro. Eu também não tive não fiz nenhuma escola de inglês. O meu inglês de escola era verbo to be, da escola Uhum. pública, né? Você passa 5, 10 anos estudando o verbo to be, é, e eu me lembro bem que ainda assim não adiantava muita coisa. Eu fui aprender depois, nas especializações e tal, à medida que você vai se atualizando, ainda na época do dicionário de mão, sabe, dicionáriozinho de folha, Sim. você ia lá, olhava, não sabia. Aí, de tanto fazer isso, aquilo que eu li do dia a dia, eu me viro bem. Agora, a conversação, por exemplo, eu iria apanhar pra caramba se eu fosse. Eu me viro, eu acho, me viraria, porque a gente dá conta quando a água bate nas partes mais baixas, né?
Sim, mas sim. eu acredito que seria um grande impulso, né, as pessoas terem essa preocupação, essa que você acabou de dizer que seria a sua. Também eu listei como uma das minhas, me desenvolver em outra língua, né, e principalmente o inglês, que tende, no meu caso, até então, abriria mais portas, eu diria.